muito importante para você que quer concurso público a questão do efeito devolutivo dos recursos. Geralmente esse tema é subestimado. Efeito devolutivo devolve ao tribunal o conhecimento da causa. Não é bem assim. Em primeiro lugar, que se colocar uma prova escrita que efeito devolutivo é a devolução ao tribunal do conhecimento da causa, já está cometendo algo, uma impropriedade. Por quê? Porque eu recorro de uma sentença, eu apelo de uma sentença do juiz, estou devolvendo ao tribunal o conhecimento, mas como que eu devolvo algo que não foi do tribunal até agora? Então, efeito devolutivo não é devolução ao tribunal do conhecimento da causa. Efeito devolutivo, um recurso possui efeito devolutivo quando devolve ao Poder Judiciário a possibilidade de revisar uma decisão anterior. Ou seja, houve uma decisão de primeiro grau do juiz, por exemplo, eu apelo dela, estou devolvendo ao judiciário, agora através de outro órgão jurisdicional, através do tribunal, o conhecimento daquela causa. Este é o devolutivo. Devolução ao judiciário da possibilidade de rever uma decisão que já foi proferida e publicada em um grau anterior. Mas, pessoal, o importante do devolutivo nem essa questão conceitual que eu falei, porque na hora de descontar um ponto, 0,1 é descontado, e às vezes eu fico com nota de 4,9 e era 5, 0,1 que o examinador não me deu, então não é preciosismo isso não, é cuidado com a técnica. Mas o que importa e o que eu quero falar com vocês hoje aqui diz respeito ao alcance desta devolução. Qual o alcance da devolução de um recurso da acusação? Qual o alcance da devolução do recurso da defesa? Minha gente, vamos começar pelo recurso acusatório. O recurso acusatório é tanto devolutum quanto um apelatum. O recurso acusatório devolve contra o réu apenas o objeto da insurgência. Ou seja, o tribunal, julgando um recurso da acusação, não pode dar mais contra o réu, agravar mais a situação do réu do que aquilo que foi postulado no recurso da acusação. Por quê? Porque no aspecto que visa agravar a condição jurídica do réu, o recurso da acusação é tanto devolutum quanto apelatum. Aliás, isso fica bem claro em uma súmula antiga já, lá do Supremo Tribunal Federal, mas até hoje é muito usada como fundamento de decisões relevantes. Na tela, por favor. Olha lá, pessoal, a súmula 160 do Supremo. Olha, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação. Então, se eventualmente há uma sentença absolutória e o promotor recorre só do mérito, buscando a condenação, e não alega uma nulidade que aconteceu ali e que causou um grande prejuízo para a acusação, que só tenha sido a causa da apelação do réu, da absolvição do réu. Por exemplo, o promotor não foi intimado para a única audiência, o único ato, a audiência única, não é? O único ato instrutório onde foram ouvidas todas as testemunhas e interrogado o réu. O promotor não foi intimado, não houve perguntas da acusação, acabou o réu absolvido. Mas o promotor recorre e não se dá conta desta falha, porque mudou o promotor, veio outro, enfim. E acaba o promotor recorrendo à decisão, trazendo unicamente elementos de prova suficiente para condenar, etc., mas não fala naquela nulidade que foi absoluta, porque violou a isonomia entre as partes. A defesa foi intimada, a acusação não foi. O tribunal não pode reconhecê-la de ofício. Por quê? Porque o recurso da acusação devolve somente o que é pedido, no aspecto que visa agravar a condição jurídica do réu. Não devolve mais do que isto aí. Se o promotor recorre da pena fixada, apenas se conformando com a pena base, o tribunal não pode dizer não, a pena base está boa, mas aumentamos a pena provisória. Por quê? Porque não foi objeto da segunda fase, da pena, não foi objeto de recurso ministerial. Agora,
por que eu fiquei enfatizando que o recurso da acusação devolve a matéria limitadamente, que ele é tanto devolutum quanto apelatum, no aspecto que visa prejudicar, agravar a condição jurídica do réu? Porque o recurso da acusação, ele não impede a reformatio in melius, nada impede que o promotor tenha recorrido para aumentar a pena de um réu condenado, defesa não recorreu, e que o tribunal diga, não vamos aumentar a pena, aliás, vamos absolver esse indivíduo, ou então até vamos reduzir a pena. Então, o recurso da acusação é tanto um devolutum quanto um apelatum, no aspecto que visa agravar a condição jurídica do réu, não fica vedada, isso é entendimento consolidado, a reformatio in melius, ou seja, que o tribunal, diante de um recurso só da acusação, para agravar a condição do réu, venha a beneficiá-lo, talvez até o absolvendo. Ok? Agora vamos ver o alcance do efeito devolutivo recursal para a defesa, do recurso defensivo. Pessoal, o recurso defensivo devolve em favor do réu toda a matéria. Esta é a regra. Ou seja, se a defesa recorreu só da pena fixada, nada impede que o tribunal do julgamento da apelação venha e absolva aquele indivíduo, apesar de não ter sido postulado pela defesa. O recurso defensivo em prol do réu devolve toda a matéria, a devolução é ampla. Como regra, tem um caso que não é. Qual é esse um caso? Por último, esse é o concurso, principalmente em provas escritas e orais. Qual é o caso onde o recurso da defesa não devolve toda a matéria para o tribunal, não possibilita ao tribunal dar qualquer coisa em prol do réu? É no caso da apelação das decisões do tribunal do júri. É que lá no artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal, diz que cabe a apelação das decisões do júri. Letra A, quando houver nulidade posterior à pronúncia. Letra B, quando a decisão do juiz presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Letra C, quando houver injustiça ou erro na aplicação da pena. E letra D, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Então, a apelação das decisões do tribunal do júri ela está fundamentada no 593, inciso 3, letras A, B, C e D, está ali na tela, ó, do Código de Processo Penal. Aqui coloquei, ó, letra A decisão do tribunal do júri, letra A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, sentença do juiz contra a lei, ou decisão dos jurados, houver erro ou injustiça na pena, ou a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Pessoal, no caso da apelação do júri, se a defesa, diante da condenação do réu, vem e diz assim: a defesa inconformada recorre com fundamento no artigo 593, inciso 3, letra D do Código de Processo Penal, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não pode, depois, nas razões, vir a defesa e ampliar o alcance deste recurso para postular também a nulidade, que é o objeto da letra A do 593, inciso 3. Tampouco o tribunal pode dar beneficiar com este outro fundamento que não foi objeto do recurso defensivo. Então, quando se trata de apelação de decisão do tribunal do júri, é uma exceção onde o recurso defensivo devolve ao conhecimento do Poder Judiciário através do tribunal apenas a linha que foi objeto da insurgência. Se a defesa recorreu com fundamento no artigo 593, inciso 3, letra A, não pode pretender depois, em razões, acrescentar a letra D. Por quê? Porque na interposição, quando a defesa falou o fulano inconformado recorre, colocou lá com fundamento no artigo 593, inciso 3, letra A do CPP. Se a defesa quiser recorrer, alegar toda a matéria, então que diga, vem recorrer com fundamento no artigo 593, inciso 3, letras A, B, C e D. Daí, nas razões, fala o que bem entender. Agora, pode acontecer que a defesa só diga assim:
o réu inconformado recorre com fundamento no artigo 593, inciso 3 das decisões do tribunal do júri. Não coloca nenhuma linha nesta interposição. A defesa apenas diz que recorre com fundamento no artigo 593, inciso 3. Neste caso, apesar de algumas vozes dizerem o contrário, é amplamente majoritário o entendimento de que, se a defesa não colocou a linha A, B, C ou D, apenas referiu recorre com fundamento no artigo 593, inciso 3, é porque está usando todas as possibilidades, a B, a C e a D. Então, recurso defensivo, ele devolve toda a matéria em prol do acusado. Toda a matéria, salvo nas decisões, na apelação das decisões do tribunal do júri, nesse caso, a devolução é limitada ao fundamento da interposição. Isso está bem claro numa súmula do Supremo, na tela, por favor, que é a súmula 713 do Supremo, está aqui em cima, ó, passando o mouse. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Então, isto é uma exceção à devolução ampla dos recursos defensivos. Agora, o recurso defensivo não devolve nada contra o réu. Jamais poderá ocorrer de a defesa recorrer em prol do réu e o acusado ser prejudicado mais ainda a partir do julgamento pelo tribunal do recurso exclusivo da defesa. Está ok? Imaginem vocês que o réu foi condenado a 5 anos de pena, somente a defesa recorre buscando a absolvição e o tribunal diz, não só não absolvemos, como aumentamos a pena para 8 anos. Não pode, porque seria reformatio in pejus direta, ou seja, o agravamento da pena pelo próprio tribunal no julgamento de um recurso exclusivo da defesa. Está ok? Isto é vedado lá pelo artigo 617, na segunda parte do Código de Processo Penal, que diz que o tribunal não pode agravar a pena quando somente a defesa tenha recorrido, nem a pena nem nada, pessoal. Somente a defesa recorre, o tribunal não pode agravar a condição jurídica do acusado, porque seria a reformatio in pejus direta, certo? E também é vedada, agora por construção jurisprudencial, a reformatio in pejus indireta. Se a direta é o agravamento da condição jurídica do réu pelo tribunal ao julgar um recurso exclusivo da defesa, a indireta é o agravamento da situação jurídica do réu em uma nova sentença provocada pela anulação da anterior pelo tribunal ao julgar um recurso exclusivo da defesa. O réu foi condenado, a defesa só recorre pedindo a anulação. Se não for anulado, a absolvição. Se não for absolvido, a redução de pena. E o tribunal, julgando o recurso exclusivo da defesa, o tribunal acolhe a nulidade, anula o processo, manda de volta ao primeiro grau para que sejam refeitos os atos até nova sentença. Na primeira sentença, o réu tinha sido condenado a 8 anos, a defesa recorreu, alegou a nulidade, o tribunal anulou, mandou para o primeiro grau, refeitos todos os atos, tem uma nova sentença condenando desta vez a 10 anos, ou seja, houve agravamento da situação jurídica do réu, não pelo próprio tribunal, mas sim em uma nova sentença. Por que nova sentença? Porque houve anulação da anterior pelo tribunal, porque o tribunal anulou, porque a defesa pediu. Isso também é vedado, e a reformatio in pejus indireta também não pode. Está ok? Então, recurso da acusação devolve contra o réu apenas o objeto do pedido. Recurso da acusação em favor do réu devolve toda a matéria, dado a possibilidade de reformatio in mediis.
Recurso da defesa devolve em favor do réu toda a matéria, salvo naquelas situações de apelação das decisões do tribunal do júri, onde a devolução é limitada ao fundamento da insurgência. Agora, recurso da defesa não devolve nada contra o réu. Jamais a pena pode tornar-se superior depois a partir de um recurso exclusivo da defesa. A defesa pediu anulação, o tribunal anula, manda de volta ao juiz e o juiz, na nova sentença, fixa uma nova pena superior à anterior. Pode não. Por muito tempo se defendeu que se a razão da nulidade fosse, a razão da anulação fosse o reconhecimento de nulidade absoluta, que neste caso a pena poderia ficar superior numa nova sentença. Se entendia que pena fixada por juízo absolutamente incompetente não poderia limitar a fixação da pena pelo juízo competente. Esse entendimento não tem mais. O que ainda se discute um pouco é no caso de condenação pelo tribunal do júri. Imaginem vocês que o réu foi condenado por homicídio simples, a defesa apelou, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O tribunal reconhece essa contrariedade da decisão dos jurados, anula o julgamento e manda o réu a novo júri. E no novo júri, outros jurados agora reconhecem e condenam por homicídio qualificado. Por muito tempo se referiu, e muito se refere, que neste caso seria possível o agravamento da condição jurídica. Puxa, o réu havia tomado um homicídio simples, defesa recorreu, foi a novo júri e leva agora um qualificado. Por muito tempo se defendeu, que a maioria, que era possível essa situação, tendo em vista a soberania da decisão do tribunal do júri, ou seja, os novos jurados, e não pode repetir nenhum dos anteriores, súmula 206 do STF, teriam decidido soberanamente reconhecer homicídio qualificado quando os anteriores reconheceram homicídio simples. Hoje a maioria diz que nem aí pode haver a reformação impérios. Mas como é que fica então a soberania dos jurados? Fica muito bem. Os jurados condenaram, os novos jurados condenaram um novo julgamento por homicídio qualificado? Ótimo! Condenado por homicídio qualificado. O juiz vai fixar a pena do homicídio qualificado, mas para não ocorrer violação à vedação da reformatio imperios indireta, o juiz limita esta pena à pena anteriormente fixada. Havia sido condenado a 8 anos por homicídio simples, defesa recorreu, agora os jurados, no segundo julgamento, condenaram pelo qualificado, a pena foi fixada em 14 anos, mas deve ser limitada pelo próprio juiz da sentença, deve limitar o cumprimento dessa pena a 8 anos, no regime autorizado por uma condenação a 8 anos, para que não haja reformatio imperios em decorrência da pena menor fixada no julgamento anterior. Pessoal, isso é efeito devolutivo. Existe uma variante do devolutivo, muito perigosa ela, hein? Chamado efeito translativo. Um recurso possui efeito translativo quando, independentemente de quem recorre, ele devolve toda a matéria contra ou a favor do réu. Quando que há efeito translativo? Não há no recurso da acusação, não há no recurso da defesa. Recurso da acusação contra o réu devolve só o que é pedido, o da defesa não devolve nada contra o réu. Então, efeito translativo não há em recurso voluntário, recurso interposto por qualquer das partes. O único caso de efeito translativo, só quem possui efeito translativo é o recurso de ofício, o chamado reexame necessário. Pessoal, quem é que fala isso? A súmula 160 do Supremo, aquela que eu citei a vocês. Olhem lá a súmula 160 na tela, olhem lá, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Pessoal, vamos tomar um exemplo disso aqui. Quais são as situações
que há previsão de recurso de ofício na legislação. Há previsão de recurso de ofício na legislação. Lá no artigo 574, na tela, por favor, inciso 2 do 1 do CPP, que diz que refere que cabe recurso de ofício da decisão do juiz se conceder o habeas. O inciso 2 está tacitamente revogado, lá no meu livro eu digo bem por quê. O artigo 746 refere que cabe recurso de ofício da decisão que concede a reabilitação criminal. O artigo 7º da Lei 1521 de 1951 é a que disciplina, tipifica os crimes contra a economia popular ou saúde pública. Diz que cabe recurso de ofício quando o juiz absolve o réu em processo por crime contra a economia popular, ou então quando a pedido do promotor arquiva inquérito policial e o artigo desse tipo de crime. E o artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança refere que da sentença que denega ou concede mandado de segurança cabe a apelação, mas o parágrafo 1º refere que concedida a segurança, a concessão é sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatória. Então, a concessão da segurança do mandado de segurança, seja civil ou criminal, está sujeita a recurso de ofício. Eu quero trazer a seguinte situação para vocês. Olhem só, pessoal. Vamos pegar um caso específico. Um crime contra a economia popular qualquer. Um crime tipificado na Lei 1521 de 1951, que não tenha sido revogado tacitamente pelos crimes contra a ordem tributária e relações de consumo, que é a Lei 8.137 de 90. Isso eu falo bem no meu manual também. Mas, enfim, pessoal, vamos tomar como exemplo uma situação de absolvição criminal por crime contra a economia popular. O artigo 7º, vamos de novo lá, o artigo 7º diz ali, ó, que da Lei 1521 de 51, que os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou saúde pública. Então, comigo aqui, se o juiz absolve alguém por crime contra a economia popular, ele é obrigado a dizer: subam os autos ao tribunal para análise. Vamos imaginar duas situações que eu coloquei até aqui em forma de esquema para vocês. Olhem só, pessoal, acompanha aqui na tela. Olhem só. Um indivíduo, exemplo 1, ele foi denunciado, processado por roubo e foi absolvido por este roubo. Somente o promotor apela e alega só que ele tem que ser condenado porque a prova é suficiente para condená-lo. O promotor não fala em nulidade alguma. Daí o tribunal, julgando este recurso da acusação, percebe que não dá, que a prova que está nos autos não autoriza a condenar pelo roubo, mas que tem uma nulidade absoluta ali, que o promotor não se deu conta, que foi o que levou à absolvição do réu, porque o prejuízo foi grande para a acusação, aquela que eu falei a vocês. O promotor não foi intimado para a audiência. O tribunal poderia declarar de ofício a nulidade? Não, não poderia. Por quê? Porque a súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que é nulo o acórdão que reconhece contra o réu nulidade não arguida pelo recurso da acusação, salvo nos casos de reexame necessário. E sentença que absolve por roubo não está sujeita a reexame necessário. Então o promotor apelou, alegou só que havia prova para condenar, não falou em nulidade alguma. Se o tribunal constatar a nulidade ao julgar a apelação do MP, não pode reconhecê-la pelo óbice da súmula 160 do Supremo. Agora, um caso diferente, na tela, por favor. Um caso diferente. Aqui, o exemplo 2. A absolvição, o indivíduo foi denunciado, processado e absolvido de um crime contra a economia popular, que é um crime cuja absolvição enseja reexame necessário, está lá no artigo 7 da Lei 1521. O promotor apela, mas não fala em nulidade alguma, só alega matéria de prova. Tribunal, tem prova bastante para condenar. O tribunal verifica que não tem provas não, mas que teve uma nulidade absoluta, que causou prejuízo à acusação, só que não foi alegada no recurso do promotor. O tribunal poderia
reconhecer de ofício a nulidade, mesmo não alegada no recurso do promotor? Sim, poderia. Na tela, por favor, está aqui, ó. O tribunal pode declarar a nulidade, mesmo não havendo recurso do MP. Por quê, pessoal? Porque a sentença que absolve por crime contra a economia popular, está aqui, ó, é sujeita a reexame necessário. Como é sujeita a reexame necessário, incide a súmula 160, que diz que é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Então, neste exemplo 2 aqui, o tribunal pode declarar de ofício a nulidade, mesmo não sendo ela alegada no recurso do promotor, porque a sentença que absolve por crime contra a economia popular é um caso de quem seja recurso de ofício. Mas você poderia dizer assim, mas Avena, tem erro aí, porque afinal não está dizendo que houve recurso de ofício. Esse é o exemplo 2. Está dizendo que o promotor recorreu. Sim, o promotor recorreu e não alegou a nulidade. Mas quando a lei prevê a exigência de recurso de ofício, o recurso de ofício há sempre, ainda que haja um recurso voluntário da acusação, ainda que o juiz não diga, suba aos autos também de ofício. O promotor recorre e o juiz só diz assim, receba o recurso do promotor ao tribunal. O juiz não diz assim, receba o recurso do promotor ao tribunal por força do recurso do MP e também por força de recurso de ofício. Ele não fala, não importa. Quando a lei prevê recurso de ofício, este recurso de ofício acompanha como se fosse uma sombra o recurso da acusação. Neste caso aqui, do exemplo 2, na tela, por favor. No exemplo 2, só o promotor recorreu. O juiz não falou, suba também os autos de ofício. Mas, como é um caso que enseja recurso de ofício, e como recurso de ofício é obrigatório nos casos que o contemplam, ainda que o juiz não diga, suba também de ofício, o recurso de ofício está acompanhando o recurso da acusação. Então, o tribunal poderia dizer, num caso como este, que não dá provimento ao recurso da acusação, já que recorreu apenas de matéria de prova, mas que anula o feito por força do recurso de ofício, que está presente ali, ainda que esteja camuflado, que o juiz não tenha dito, suba também por força do recurso voluntário. Então, efeito translativo só existe em um tipo de recurso, o recurso de ofício ou o reexame necessário, que muitos falam que é inconstitucional, mas que na verdade a tese vencida, os tribunais, na grande maioria, sustentam a constitucionalidade do recurso de ofício, até porque recurso não é nada mais é do que uma providência acauteladora que submete determinadas decisões ao tribunal, dado o interesse da sociedade naquela questão tratada na decisão judicial. Está ok? Pessoal, se vocês gostaram desta minha mini aula, deixem então seus comentários, sigam o canal, me sigam no Instagram, que eu estou constantemente publicando, divulgando, tratando de novos assuntos aqui via vídeo ou via postagens que eu sempre faço nos canais das redes sociais.